Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso de Estruturas de Dados. Então nas videoaulas anteriores a gente falou um pouco a respeito de arquivos texto, né? Então a gente viu também, eu comentei que há dois tipos de arquivos, arquivo no formato texto e arquivos binários. Então o arquivo formato texto, normalmente as informações são gravadas como elas são apresentadas na tela, né? Então você digitou um texto, exatamente como você digitou, ela é gravada no arquivo. E o arquivo no formato binário, normalmente a gente grava o que está na memória, a forma como ela está na memória do computador. Então os bits, né, que representa aquela informação lá na memória do computador, não necessariamente no monitor. Então existem vantagens, né, principalmente quanto à eficiência de se usar arquivos binários. E tem como você fazer acesso que não seja sequencial, por exemplo, um arquivo texto. Para você chegar na 10ª linha dele, você tem que passar por todas. Não tem como você calcular a posição que está aquela informação e ter um acesso direto, né? Então, não vamos discutir aqui detalhes, né? Eu quero mostrar para vocês de forma breve como que a gente pode manipular um arquivo binário. Bom, então aqui nesse exemplo, eu tenho aqui os includes, o IOStream, FStream, como a gente já está acostumado lá do arquivo texto. Estou aqui declarando uma variável do tipo OFStream, então eu vou abrir um arquivo para saída, output file stream, então um fluxo de dados para saída. E o nome desse fluxo eu coloquei aqui out, eu vou colocar saída para ficar mais claro. Então o nome do meu fluxo de dados vai ser saída. E ele vai representar para mim um arquivo que eu vou chamar de alunos.dat. Então lá no disco, se não houver, ele vai criar um arquivo chamado alunos.dat. Eu estou colocando aqui esse flag iOS, o Input Output System, dizendo que é para ele manipular esse arquivo no formato binário. Então, eu vou colocar aqui, vamos criar aqui uma estrutura. Imaginem vocês que a gente tivesse uma estrutura representando o aluno. Então a gente viu o struct nas aulas anteriores. E eu vou chamar aqui aluno. E eu vou informar aqui que aluno tem uma propriedade chamada número. E tem também uma propriedade chamada média. Aqui eu vou declarar então, aluno. Eu vou colocar aqui que eu tenho um objeto aluno. Então esse objeto aluno, ele é do tipo aluno. Portanto, esse objeto aluno ele tem uma informação chamada NR, que é o número do aluno, e outra informação chamada média. E eu vou colocar aqui então, eu vou colocar aqui objeto aluno.número igual a 1. Objeto aluno.média igual a 9,5. Agora, eu vou colocar aqui que eu quero gravar o objeto aluno. Já já eu falo da estrutura aqui da sintaxe dessa função write. Então, para gravar, eu vou colocar aqui o nome do arquivo, do meu fluxo de dados. Então, fluxo de dados.write. Eu quero gravar uma informação. No caso aqui é uma informação composta, né? Então, a hora que eu gravar, eu vou gravar de uma vez só número e média. Então, eu vou gravar todo o objeto aluno. Então, eu quero gravar no fluxo saída o objeto aluno. Que tamanho que é? Então, aqui, quando a gente usa essa função write, primeira coisa, a informação, a gente tem que passar o endereço, em que posição da memória que está a informação que eu quero gravar. Então, a gente tem que passar aqui o endereço de memória. Então, por isso que eu coloquei aqui, e-comercial, objeto aluno. E eu criei aqui o objeto aluno. Então, a hora que eu criei esse objeto, ele foi definido para ele uma posição na memória. Aí eu defini os valores para número e média. Agora eu quero gravar. Então eu estou falando para ele que eu quero gravar as informações que estão no endereço de memória ocupado pelo objeto aluno. Então, eu tenho que passar o endereço de memória. E você se lembra, quando a gente informa o endereço de memória,
Vamos imaginar que ele esteja ocupando, vamos colocar aqui qualquer valores. Então, se ele estiver ocupando, por exemplo, 4 bytes, o endereço de memória se refere apenas ao primeiro byte. Então, eu passo aqui, ó, o endereço de memória, eu estaria passando o primeiro byte, onde ele começa. Se ele começa do 4 e vai até o 7, então eu tenho que colocar quantos bytes, que tamanho que é o bloco de memória que esse objeto ocupa. Então, ele é do tamanho de uma informação do tipo aluno. Ok? Então, a gente sempre tem que passar o endereço de memória e ele vai lá nesse endereço de memória, então vai ler byte por byte, até dar o tamanho colocado aqui. E é por isso, então, que a gente coloca aqui esse endereço de memória aqui, onde está o objeto aluno, ele tem que ser tratado como um ponteiro para caractere. Então, eu falei que ele lê byte por byte, né? E um caractere é um byte. Então, um ponteiro para caractere significa que a gente quer que ele pegue byte por byte. Então, na hora que essa função começar a ser executada, ele vai lá na posição de memória onde está o aluno, por exemplo, aqui, e ele vai ler na memória size of aluno, ou seja, se aluno ocupa 4 bytes, ele vai ler 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Então, ele lê esse trecho de memória, só que byte por byte. E cada byte que ele lê, ele vai gravando na saída. Então, não importa o tipo, pode ser um tipo int, pode ser uma matriz, pode ser uma estrutura complexa, sempre a gente vai falar para ele que é para ele processar byte por byte. Então, aqui a gente está dizendo para ele, vá lá na posição de memória onde está o objeto aluno. Aí pegue byte por byte, então manipule essa região de memória como se fosse um ponteiro para char. Portanto, byte por byte. E quantos bytes ele tem que manipular? Ele tem que ler da memória e gravar no disco. O número de bytes referente ao tamanho de uma informação do tipo aluno, né? Ok? Então eu vou gravar isso daqui, eu vou executar e vou ver o que ele gravou no arquivo. Opa. Compilei. Agora eu vou abrir o arquivo alunos.dat, que eu coloquei na pasta ed, né? alunos.dat. E aí está, então. Olha o que ele colocou aqui. Então, isso não faz sentido para a gente. Tá? Então, a informação foi gravada, só que a hora que ele leu do arquivo aqui para mostrar aqui, não faz muito sentido. Então, a hora que a gente fizer um programa, por exemplo, para ler o conteúdo desse arquivo e colocar de volta numa estrutura dessa, aí ela volta a ter esse valor aqui. Ok? Então, normalmente, quando a gente abre um arquivo que é gravado no formato binário, as informações ficam tudo meio esquisita. Mas, a hora que a gente faz um programa que leia esse arquivo e coloque de volta no tipo de variável que havia antes de ser gravado, aí a gente consegue interpretar. Ok? Então, dê uma analisada nesse código aqui, simplesmente para ver como que vocês declaram um fluxo, né, para a saída no formato binário. E aqui, então, como que vocês usam a função write. Lembrando sempre que vocês vão ter que passar o endereço onde está na memória do programa a informação que você quer gravar. E sempre esse endereço tem que ser convertido para o formato ponteiro para caractere. E vocês têm que informar também quantos bytes vão ser gravados. Ok? Então eu poderia ter aqui ainda, ó, eu criei aqui uma variável. Eu vou colocar aqui agora, eu vou repetir o mesmo comando aqui, só que agora eu vou colocar outros valores. Aqui agora é o aluno 2 e vou executá-lo novamente. Espera aí, compilar e executar. Aí. Aí está. Ó.
Então está meio esquisitinho assim, porque o programa que eu estou usando aqui para abrir, ele não entende. Ele pega lá os bits lá no arquivo, mas ele não sabe como que tem que ser manipulado esses bits. Então, eu como programador, eu sei que se eu ler esse arquivo, eu tenho que ler e colocar numa estrutura dessa daqui, para fazer sentido as informações que estão lá. Ok? Então a gente poderia ter uma sequência aqui de valores e gravando. Então vamos agora, eu só vou repetir mais isso daqui para ter 3 informações, e aí a gente vai ver como que a gente faz para ler um arquivo texto, né? Um arquivo binário. Então eu vou colocar aqui o 3, e esse aluno tirou 8.1. Então, aqui. Ok, então vamos ver o arquivo. E aqui está. Então, uma das vantagens é que ele ocupa menos espaço, geralmente, o arquivo binário. Bom, então eu vou encerrar essa videoaula e a gente começa, eu já coloco outra, partindo dessa mesma estrutura de programa aqui, só que ao invés de abrir para a saída, eu vou abrir para a entrada e ler os dados desse arquivo. Então, até a próxima videoaula.